Olá para quem está assistindo essa retransmissão. E eu sempre gosto de iniciar com um vídeo enquanto o pessoal está entrando aí. Então, hoje nós vamos falar sobre criatividade e eu quero trazer um tema, um case, na verdade, que é o próprio Google, tá? Então, eu vou transmitir esse vídeo, que é uma entrevista, um trechinho de uma entrevista com uma das gestoras de RH. A gente no Google tem uma crença que o que importa no fim do dia é a sua contribuição. Não importa aonde você está fazendo, que horas você está fazendo. É claro que a gente tem questões que criam um pouco de amarra, você tem uma legislação, você tem que seguir isso, obviamente, mas independente disso, ou adicionalmente a isso, o fato de você estar sentado na sua mesa entre 9 da manhã e 6 da tarde não quer dizer que você está sendo inovador, criativo, nem de verdade, nem produtivo, necessariamente. Enquanto você pode estar de repente na fila do banco você tem uma ideia brilhante, né? A nossa crença passa por a gente criar um ambiente fisicamente onde as pessoas têm a oportunidade de estar trocando. Então essa é uma das razões por que a gente tem café da manhã, almoço, porque isso cria os cafés, onde você tem momentos que são, não é uma reunião, não é uma coisa formal, mas você está trocando, você conversa com pessoas diferentes e você pode ter esse insight. A gente inclusive não incentiva que as pessoas trabalhem de casa como home office como uma coisa definitiva. A gente quer ter flexibilidade para que a pessoa possa trabalhar de casa se necessário. Eu brinco que você tem que receber, né, o marceneiro, o vidraceiro, você precisa estar lá. Então você tem os equipamentos e os recursos para fazer isso. Mas você trabalhar o tempo todo de casa, a gente acredita que a pessoa acaba se isolando. Você pode ser muito produtivo, então se você precisa limpar e-mail, você provavelmente vai ser bem mais efetivo ficando em casa sozinho. Mas para ser criativo, para ser inovador, para construir junto é muito mais difícil. Então a gente acha que o ambiente ajuda nesse sentido. Mas a flexibilidade passa por dar liberdade para as pessoas, porque a gente também tem a crença de que se você der liberdade, as pessoas vão te surpreender. Eu sempre falo, se você trata as pessoas como adulto, elas vão corresponder dessa forma. Então você deixa que as pessoas se programem e no fim do dia o que eu quero é entender o que foi que você, né, qual é o teu output, qual é o teu resultado. Olá, boa noite, quem tá online. Eu vi que o Rafa entrou, a Sheila. Olá. Gente, eu quis trazer esse vídeo, que é um trechinho de uma entrevista com uma das gestoras de RH do Google. E este vai ser o tema que a gente vai falar hoje. Hoje eu queria conversar sobre criatividade e inovação. Essa tem sido uma semana aqui para o nosso escritório muito forte nessa área e não tem como a gente falar de criatividade e inovação em ambiente corporativo se a gente não falar de Google, né? Então, a gente vai entrar muito nesse case hoje, nesse Periscope, que também é a resposta para uma pergunta que nós recebemos, que faz parte de uma série de perguntas que a gente tem recebido. A gente fez uma pesquisa com o pessoal que nos seguia já alguns meses atrás e a gente recebeu diversas perguntas, tá? A gente perguntou o que as pessoas querem saber, o que a gente poderia trazer de conteúdo e que fosse algo útil para o pessoal em geral, né? Para o seu dia a dia, para colocar em prática no ambiente de trabalho. Então, o título desse Periscope é justamente uma pergunta que nós recebemos da Roseli e que fala sobre a criatividade e inovação. Então, esse vai ser o tema de hoje e para responder essa pergunta a gente vai usar o case do Google. Então, por favor, hello, quem está entrando, quem puder, quem quiser, por favor, compartilhe essa apresentação, vai estar muito bacana. Eu vou trazer um resuminho de uma palestra que a gente fez na terça-feira, então para quem não pôde assistir também vai ter essa contribuição com esse Periscope. E também, se vocês estiverem curtindo aí, deem uns coraçõezinhos, que é sempre bom para eu acompanhar aqui. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu só bloquear aqui. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Priscila Benck. Eu já faz desde 2014 que eu tenho me dedicado muito a projetos para ambientes corporativos, ambientes de trabalho em geral, que envolve aí tanto consultorias para home office, até projetos para pequenas, médias e grandes corporações, né? E quando a gente começou a trabalhar aqui no escritório com essa parte de sedes de empresas, né, e áreas de trabalho, a gente percebeu a enorme responsabilidade que o arquiteto tem de projetar esse tipo de espaço, porque os espaços físicos influenciam diretamente na forma como as pessoas trabalham, no quanto elas produzem, então, consequentemente, no resultado das empresas, né? Então, sempre quando a gente fazia um projeto
quando a empresa ela se instalava nessa sede nova, a gente, conversando com os empresários, a gente recebia feedbacks de que tinha mudado a forma como as equipes trabalhavam, né? Então, na sede nova, estava o pessoal mais motivado, estava mais engajado, ou não, às vezes, ou poderia acontecer o efeito contrário, né? De ter pessoas que não se adaptam a lugares novos e daí investigar o porquê. Será que aquele local está projetado adequadamente para aquelas pessoas? Né? Então a gente começou a perceber essa responsabilidade e em função disso eu fui buscar uma especialização no exterior, na Alemanha, justamente nessa área de projetos para empresas, enfim, ambientes de trabalho. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma visão muito diferente, né? Com um olhar muito mais humano. Eu entendi e percebi lá que quando a gente cuida das pessoas, cuida, eu quero dizer, através do projeto, né? Quando a gente identifica a necessidade das pessoas que trabalham e consegue fazer com que o espaço físico consiga contribuir para atingir essas expectativas e alcançar essas necessidades, os resultados são muito maiores. É muito maior do que a gente simplesmente mexer com a estética de uma empresa, entende? Não é só deixar bonitinho. A gente tem que ter um olhar mais estratégico nos projetos e nos espaços físicos para daí ter novos resultados, né? E então, quando eu voltei para cá, a gente viu a necessidade de trazer esse assunto, e é por isso que a gente está gerando uma série de conteúdos online, né? Justamente para despertar esse outro olhar para as pessoas. Pouca gente ainda fala sobre esse assunto, então é esse meu objetivo com esses periscopes, tá? Então foi por isso que a gente criou aí esse grupo de perguntas e toda segunda e quinta-feira, às 7h30, eu vou estar aqui justamente para responder essas perguntas e para estimular e querer trocar e ouvir vocês também a opinião sobre os espaços físicos, tá? Olá, todo mundo que está entrando, por favor, se vocês puderem me dar um ok aí se o som tá bom, a imagem, estão me enxergando bem, estão me ouvindo bem? Se puder colocar a cidade de onde é que vocês são. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, tô aqui em Porto Alegre, um friozão. Sim, que bom. De onde é que vocês são? Por favor, coloquem o nome. Oi, Rafa. Ótimo. Tudo certo, legal. Então tá. Então vamos lá, seguir com o tema, porque o que eu quero trazer para vocês é muito do que foi falado terça-feira. Se alguém tiver... não sei se alguém aí assistiu, vamos bloquear aqui. Se alguém aí assistiu, na terça-feira eu fiz uma palestra junto com o Rio de Janeiro, Heilingen, na Alemanha. Oh, coisa boa! Na sexta-feira eu fiz uma palestra online junto com uma jornalista fantástica que se chama Arieta Arruda. Ela é especialista em gestão de inovação e criatividade. Gente, o que a gente falou? Foi justamente sobre como desenvolver nos profissionais a criatividade, a inovação, através de comportamentos internos. Então, como é que a pessoa pode se abrir para criar mais, para inovar mais, e como que o espaço físico pode também colaborar para isso, né? Então, como é que a gente se trabalha internamente e como é que a gente trabalha o externo? Porque nós somos seres humanos. E é exatamente isso que eu falei antes, né? Como que quando a gente projetava uma nova edificação, como influenciava nos colaboradores, da mesma forma, a gente no dia a dia, cada um agora aí que está assistindo, está percebendo os espaços, não é nem só no espaço de trabalho, né? Mas nós somos seres humanos, então a gente sente cheiros, a gente sente ruídos, a gente enxerga, né? Se tem um visual bacana, organizado, limpo, a gente vai produzir de uma forma, a gente vai estar mais satisfeito ou menos satisfeito, né? Então tudo, absolutamente tudo no nosso entorno está agindo o tempo inteiro e nos influenciando, tá? Então, quando a gente fala em criatividade, em inovação, a gente justamente precisa ver quais os elementos que mais influenciam e que a gente pode projetar de uma forma adequada para que nos incentivem a desenvolver essa habilidade. E para isso, vamos entrar agora na pergunta da Roseli. Nós recebemos a pergunta, que é o título deste Periscope, que é o seguinte. Ela pergunta: como se manter motivado para despertar a criatividade no ambiente corporativo, tá? Então, como é que a gente se motiva para conseguir ser criativo, para conseguir ser inovador? O que a gente precisa fazer, tá? E para
trazer esse assunto, eu trouxe aquela entrevista que teve no início desse Periscope, depois quem puder assistir de novo, com a gestora de RH do Google. E o que ela fala? Ali ela explica por que os ambientes do Google são deste jeito como são. Né? Se a gente coloca no próprio Google, escritório Google, o que aparece? São ambientes coloridos, lúdicos, as pessoas conversando, existe uma troca, um relacionamento. Ela justamente citou que eles preferem que as pessoas não trabalhem em casa, elas têm essa liberdade. Se a pessoa quiser trabalhar em home office, ela pode ir, porque tem atividades em que ela precisa estar concentrada e focada, e trabalhar talvez sozinha em casa vai ser bom, mas o Google estimula que as pessoas fiquem na empresa. E que as pessoas usem aqueles diversos espaços que tem no Google justamente para interagir, justamente para conversar. E por que isso acontece? Isso não é feito à toa. O Google percebeu, de uma forma muito estratégica, muito inteligente, que esse tipo de interação que acontece nesses espaços, seja o café, seja o espaço da descompressão, enfim, essa interação gera inovação. Tá? Existe uma troca entre as pessoas que gera criatividade e que gera inovação. Então, os próprios espaços físicos do Google estimulam essas habilidades, tá? Eu tive visitando a sede do Google e conversando com o pessoal de lá, eles estavam me contando, por exemplo, o Gmail, ele foi criado num almoço, dentro da sede do Google. Então, é aí que tá. E foi isso que na palestra de terça-feira, a Arieta ela trouxe com muita propriedade, de que para ser criativo, a gente precisa estar em grupo. A gente precisa de espaços onde grupos possam se reunir e ali começar a ter ideias e cada um ter uma nova ideia e agregar daí ideias em cima desse brainstorm para chegar numa solução inovadora, né? Para a gente estimular a criatividade e daí chegar na inovação. E daí também nós citamos na palestra de terça-feira um case que é da SAP, é uma outra empresa de tecnologia, e eles têm salas específicas para desenvolver essa criatividade. Então tem salas de design thinking, por exemplo, onde são espaços totalmente flexíveis, os móveis, tudo tem rodízios, é tudo colorido, pode escrever em vários lugares, tem painéis para escrever, tem painéis também para setorizar os ambientes, então dá para fazer diferentes dinâmicas ali dentro, tudo com trabalho manual, não entra tecnologia, e o objetivo dessas salas é o seguinte, tu entra com o problema e precisa sair com a solução. Então é ali dentro que acontece toda esta troca, tá? E para mostrar mais alguns detalhes aí para vocês, e voltando ao case do Google, eu vou inverter agora rapidinho a câmera para mostrar um trechinho da apresentação que nós fizemos na terça-feira, tá? Então deixa eu inverter. Então essa foi a pergunta da Roseli, né? Então como se manter motivado para despertar a criatividade no ambiente corporativo? E daí a gente entra no case Google para começar a explicar isso, tá? Olá quem está entrando. Porque se a gente for ver o que é o Google, e essa imagem eu acho que pode dizer muito, né? Essa informalidade, essa descontração, reunir pessoas, jovens, isso é Google. E faz muito sentido esses espaços, e é muito estratégico e muito inteligente. Por quê? Porque a cultura dessa empresa, a cultura do Google, ela já traz referências de informalidade, né? Então, um dos tópicos que compõe a cultura do Google é justamente essa frase que diz o seguinte: é possível ser sério sem usar terno. É possível ser sério sem usar terno. Então, assim, é possível trabalhar dessa forma e trabalhar com eficiência e trabalhar com responsabilidade. Porque quando eu estive lá e eu conversando com o pessoal, eu perguntei, eu disse, puxa, é sempre esse clima assim? E eles me disseram, é assim. Tu entra e sai a hora que quer, tu come a hora que tu quer, tu senta na tua mesa de trabalho a hora que tu quer. E daí eu perguntei, tá, mas e o pessoal de fato produz? E daí me disseram, Priscila, produz muito, muito mais do que tu imagina, né? Então, quando a gente entende quais são as expectativas dos profissionais, e olha a média de idade aí, que é 25 anos aqui na sede de São Paulo, quais são as expectativas desse pessoal,
é a liberdade, é a flexibilidade, é a informalidade. Então, quando a gente consegue atender essas expectativas também através do espaço físico, obviamente que as pessoas vão se motivar mais, e daí respondendo a pergunta da Roseli, e vão produzir muito mais, com muito mais qualidade, né? As pessoas querem ir trabalhar na empresa porque elas querem ficar nesse lugar. Da mesma forma, o Google também permite uma personalização dos espaços. Então, existem essas áreas de uso comum, onde todo mundo se reúne, e também existem áreas com estações de trabalho individual, e a gente pode ver aqui, apesar de ter todo esse cenário, tem mesas com regulagem de altura, cadeiras ergonômicas, enfim, existe toda uma preocupação com a ergonomia, mas o Google possibilita essa personalização. Cada um trabalha como quer. Isso também gera uma motivação, né? As pessoas também se sentem melhor. Imagina, se eu posso escolher onde eu quero trabalhar hoje, e se eu posso poder decorar e ambientar o meu espaço de trabalho da forma como eu quiser. É isso que esse pessoal quer. Né? Então, se a gente precisa desenvolver e estimular a motivação e criatividade nos escritórios, enfim, nas corporações, a gente precisa olhar para o espaço físico, olhar para as pessoas que vão trabalhar ali, para a idade delas, né, em que geração elas pertencem, e avaliar quais são as expectativas. E o Google é extremamente assertivo nisso, né? Quando ele vê que a média de idade é 25 anos, que o tipo de atividade que essa empresa precisa cumprir é uma atividade que pode ser deslocada, hora tu pode trabalhar aqui, hora tu pode trabalhar num bar, enfim, tudo isso gera uma maior motivação, as pessoas se sentem bem trabalhando aí. Olha só, tem uma pessoa aqui que está com fone de ouvido, daqui a pouco ela não quer estar conversando com o resto, não quer estar ouvindo o resto, ela põe o fone de ouvido, enfim. Ela personaliza, né? Todo mundo personaliza seus espaços. Mas o que o Google tem também, e que é bacana, porque aqui a gente olhou em espaços mais dinâmicos, né? Aqui dinâmica, conversa, enfim, interação, são espaços de criação mesmo. Quando a gente está em grupo, a gente cria. Só que o que a gente precisa também, depois que a gente cria, e a Arieta trouxe isso na terça-feira, na palestra, de uma forma muito bacana, ela explicou que a gente precisa de um momento para criar, para ser ativo, para estar em grupo, enfim, para ter essas dinâmicas, mas depois disso, a gente precisa de um momento para baixar a bola, para botar a ideia no lugar, para ter ordem, para descansar. E esses espaços que permitem isso se chamam espaços de descompressão, e daí o Google também tem isso. Enquanto de um lado tem espaços de criação, tem espaços personalizados, o Google também oferece espaços de descompressão, onde tu pode sair totalmente do ambiente corporativo e chegar e poder descansar a mente num lugar silencioso, aconchegante. Esse aqui é um espaço, é o redário que eles chamam, que permite, então, esse momento de baixar a bola, de botar a ideia no lugar, para daí poder aprimorar essa ideia e criar algo novo. Então, a gente percebe que existem dois tipos de espaços, tá? Isso aqui a gente falou muito na terça-feira. Espaços de criações, que são aqueles primeiros, que devem ser espaços justamente onde ocorre essa interação de grupos, onde tem um mobiliário, um móvel flexível, onde possa ser um espaço totalmente aberto, mas que possa de vez em quando ser setorizado, com muitos locais para escrever, colar ideias, que seja um estímulo justamente para atividades manuais, com áreas de armazenamento para a gente poder ter livros, referências, painéis, enfim, para que inspirem, né? A gente precisa estar a par também do que já está se fazendo aí para poder ter novas ideias, e com cores e elementos muito estimulantes. Mas, então, nesse momento a gente cria dentro desse espaço, mas a gente também precisa deste espaço de descompressão. E daí que entra justamente o oposto, tá? Um espaço com uma cara mais de casa, mais acolhedor, onde tenha um mobiliário mais confortável, uma redinha, um puffzinho, uma poltrona gostosa, né? Justamente onde possa acontecer esse relaxamento da mente também, né? Áreas individuais ou em grupo, então aqui já é um momento mais individual mesmo, né? Elementos naturais, tem pesquisas aí que mostram como a madeira, a vegetação, elas estimulam o bem-estar, e com isso a pessoa se sente melhor e ela consegue relaxar de uma forma melhor.
e cores e elementos daí relaxantes, tá? Então aqui a gente fez um quadro comparativo e um checklist, na verdade, né? Para poder criar dentro das empresas ou dentro dos locais de trabalho um espaço de criação, mais um espaço de descompressão, para que a gente possa daí ter novas ideias. Para mim, eu quis só trazer um breve trecho aí do que a gente falou na terça-feira, mas justamente para mostrar que ser criativo depende de decisões internas, né, da forma como a gente pensa internamente, mas também do espaço físico. E quando a gente olha para o espaço físico, né, tem muita gente que diz que, quer ser criativo, então põe lá numa sala toda colorida, com umas coisas diferentes. Ok, é uma sala que realmente a pessoa vai criar. Só que depois ela precisa ter um outro ambiente onde ela vai botar essas ideias no lugar. Então foi essa a conclusão que a gente chegou na terça e que ficou muito claro vendo um case, por exemplo, como o do Google. O Google, ele traz esses ambientes coloridos e descontraídos, mas ele também tem áreas de descanso, áreas de descompressão, que possibilitam se organizar mentalmente, né? E a Arieta colocou de uma forma muito bacana que quando a gente está nesses espaços de descompressão, quando a gente consegue dar essa relaxada, o nosso subconsciente começa a trabalhar. E quando o nosso subconsciente começa a trabalhar, vem de repente as ideias. Sabe quando tá, sei lá, tá que nem a gestora lá do RH citou, tá na fila do banco, ou tá tomando banho, ou mesmo tá dormindo e daqui a pouco surge aquela ideia. Como é que veio aquela ideia? Já foi estimulado em algum momento, né? Se pensou em como é que ia se resolver um determinado problema, mas depois teve um momento da calma, teve um momento da descompressão para o subconsciente trabalhar sozinho e vir a ideia. Então aí é que tá, se a gente trabalha só num ambiente coloridão, a gente não consegue em nenhum momento deixar o nosso subconsciente trabalhar sozinho. A gente precisa de vez em quando sair um pouco dessa dinâmica, desse grupo, para poder botar a ordem no pensamento e ter ideias inovadoras, né? E ser criativo. Então, gente, eu quis trazer essa parte, esse case justamente para mostrar de uma forma mais prática como é que isso funciona, né? E como é que empresas têm trabalhado dessa forma, têm pensado no espaço físico e para poder responder a pergunta da Roseli. Né? Então, a gente precisa sim trabalhar o espaço físico para daí vir os momentos de criatividade, os momentos de inovação, tá? Então, além de se trabalhar internamente, mexer também no espaço físico. E daí, quando for mexer no espaço físico, fazer hora, né, em um determinado lugar, um espaço realmente descontraído, colorido, mas ter também um ambiente um pouco mais sério, um pouco mais onde a pessoa possa se focar e colocar as ideias, limpar a mente um pouquinho. Eu espero ter contribuído, tá? Não sei se alguém aí tá pensando em fazer alguma coisa, em mexer em seu espaço físico, mas é assim que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa ver quais são os objetivos da empresa, então se é ter uma equipe mais inovadora ou se é gerar mais criatividade, a gente precisa avaliar o espaço e principalmente avaliar as pessoas que estão inseridas ali. Ver a que grupo de geração que elas pertencem, para ver que expectativas que elas têm e poder, daí, através do espaço físico, contribuir para que se atenda essas expectativas. Então, assim, eu sou uma apaixonada por esse assunto, eu sei o quanto o espaço físico é uma ferramenta de trabalho e justamente por ser uma ferramenta, a gente precisa trabalhar ela de uma forma adequada. Porque se a gente não trabalha de forma adequada, pode ter um efeito oposto, um efeito contrário. Certo? Se você que está assistindo tem alguma dúvida também e quer que eu apresente aqui no Periscope, deixa eu passar para vocês aqui qual que é o link. A gente montou um breve questionário. Deixa eu inverter. Então, aqui está o link onde a gente está recebendo essas perguntas, tá? É bit.ly/pesquisa de conteúdo. Bem rapidinho, só deixa ali a sua pergunta. E depois, daí, assim como a Roseli fez, a gente apresenta esse Periscope e depois eu mando esse vídeo diretamente para a pessoa, tá? Que eu não sei se ela tá online aí. Se você se interessou por essa palestra que eu comentei de terça-feira, que foi sobre criatividade e inovação no trabalho, a gente disponibilizou a gravação dela no nosso canal do YouTube, tá? O link direto para cair nesta página aqui
bit.ly/ciclo de palestras. A gente fez aqui uma playlist onde estão as 3 palestras que a gente já fez. Ó, deixa eu levantar de novo, quem quiser dar um print aí. As 3 palestras que a gente já fez deste ciclo de palestras, né? Então, a primeira foi sobre foco no trabalho, a segunda foi sobre bem-estar no trabalho, com a Fabiola Hope, e essa terceira foi sobre criatividade e inovação no trabalho. Deixa eu virar. Então, gente, o que a gente quer fazer com isso, né? Esse é um programa que a gente montou aqui no escritório, ciclo de palestras online e gratuitas, justamente para estimular essas discussões, tá? Então, quem tiver interessado, entra lá e assiste essas gravações. A gente vai ter mais uma palestra no dia 7 de junho, que vai ser justamente sobre produtividade no trabalho. Eu vou estar falando, então, como é que a gente consegue trabalhar o espaço físico também, para que a gente não seja interrompido por distrações físicas, né? E que daí, Sheila, bacana, e que daí possa interromper aí justamente a nossa produtividade. E a Renata, que é uma coach, ela vai entrar falando justamente do lado interno, como é que a gente se abre daí para poder produzir mais. Porque, gente, o que a gente mais vê aí é pessoas trabalhando 8 horas, mas que não produzem 8 horas, né? Então não adianta só tu estar sentado na frente do computador se tu não gera essa produtividade, se tu não gera esses resultados profissionais, tá? Isso está diretamente ligado com a performance profissional de cada um. Então, como ser mais criativo, como ser mais produtivo, exatamente, a efetividade, né? Não adianta a gente fingir que trabalha só, então a gente precisa se trabalhar internamente. Mas também não dá para esquecer do espaço físico, tá? Porque ele atua e às vezes a gente nem se dá conta, né? Às vezes a gente está tão alinhado, está tão preparado para ser produtivo, com uma postura tão produtiva, mas daí tu chega num ambiente que é barulhento, que não tem uma luz adequada, que tá bagunçado. E realmente, como é que daí tu vai ser produtivo num ambiente assim? Não tem como. Tem diversos elementos do espaço físico que influenciam na maneira como a gente produz, né? E nos permitem ou não produzir. Então é que tá, a gente tirar todas as distrações que possam estar acontecendo e que não são só distrações mentais, mas são distrações físicas. E quando eu falo em distrações, às vezes pode ser uma dor nas costas, porque a cadeira não é adequada e daí tu fica o dia inteiro te ajeitando e tu não consegue daí produzir. Ou em função, sei lá, de um contraste de cores que te gera uma dor de cabeça no final do dia, e daí tu é obrigado a ir embora porque tu não consegue mais ficar trabalhando. Então, assim, esse tipo de coisa, como é que o espaço físico ele pode ser muito, muito, muito prejudicial para nossa produtividade, o que a gente pode fazer para eliminar qualquer tipo de distração física, tá? O que mais que eu queria passar hoje? Quem quiser acessar o nosso site também, esse é o qualidadecorporativa.com.br. A gente também está em diversas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, YouTube, enfim, tem muito, muito, muito conteúdo gratuito, tá? Então, fiquem à vontade para entrar, para nos escrever. A gente faz todo um trabalho de palestras, consultorias, projetos, e sempre estamos divulgando isso nessas mídias sociais, certo? Era essa a contribuição que eu queria trazer essa noite. Eu espero que tenha sido útil aí para vocês. E segunda-feira eu tô de volta às 7h30 para responder outra pergunta. Tá bom? Um beijo grande aí para todo mundo.